Olá, sou o professor Pedro Alexandre e nessa aula nós vamos ter a oportunidade de fazer uma continuação dos estudos do Renascimento, não é? Então vamos ver aí as etapas do Renascimento em toda a Europa, ok? Vamos lá? Etapas. O Renascimento marca o desenvolvimento das belas artes e também da ciência. Lembrando que o Renascimento ele é cultural e científico. A natureza é a inspiração. Predomina o racionalismo, como já vimos numa outra aula, o ideal de beleza e o autocontrole. O anonimato medieval é eliminado com os artistas assinando suas obras. Os artistas saem, das suas tocas, assinam suas obras. É a expressão do individualismo, não é mesmo, gente? Então aqui, nesse painel, desenvolvimento, então, do que mesmo? Das belas artes e da ciência, o renascimento científico. A natureza é toda inspiração, vai predominar o racionalismo, o ideal de beleza e o autocontrole. O anonimato medieval é eliminado com os artistas assinando suas obras. Ok? Renascimento científico. O Renascimento científico também teve grande destaque no período com grande desenvolvimento das ciências exatas e naturais. Aqui você já vê a dissecação de um cadáver por médicos na época, uma experiência científica, o experimentalismo. Hoje, você, se tem conhecimento da medicina, não há medicina sem que você possa fazê-la. Se você não estudar um cadáver, se você não fizer, a dissecação de um cadáver, se você não conhecer o corpo humano, e olha, muita gente nessa época foi acusado de bruxaria por fazer essas coisas. Olha como era a mentalidade na época. Mas tudo bem, né, gente? São outras épocas. Então, o Renascimento científico vai buscar conhecer como é que funciona o universo, ok? Desenvolvimento das ciências exatas e naturais. Então vamos ver algumas dessas ciências, né? A física desenvolveu demais nessa época. A química, a astronomia, a geografia e a medicina. Astronomia, medicina, química, física e geografia. Claro que desenvolveram outras ciências também, mas essas foram as ciências que mais se desenvolveram durante a época do Renascimento. Tá certo? Nós temos aí grandes pesquisas e descobertas nessa época, graças a alguns cientistas dessa época. E como sofreram, né, gente? Porque o teocentrismo ainda estava muito perene nessa época e o mundo clerical, o mundo da igreja, ainda era muito poderoso. Então, muita gente acabou indo parar no Tribunal da Inquisição por pesquisas científicas. Nós vamos ver um caso aqui, que é o caso do Galileu Galilei, não é? Então, tá aí ciências, física, química, astronomia, medicina, geografia. Algumas das ciências que mais se desenvolveram aí durante o Renascimento. Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, na verdade, Nicolau Copérnico, ele era um polonês que foi para a Itália estudar medicina. Mas como estava se desenvolvendo muitos estudos de astronomia na época, ele acabou enveredando pelo lado da astronomia e ficou encantado em estudar o sistema solar. E olha a mudança de mentalidade. Ele acabou criando todo um estudo sobre o heliocentrismo. Tá? Havia a mentalidade nessa época do geocentrismo. Ou seja, acreditava-se
Desde Cláudio Ptolomeu, desde a Grécia Antiga, acreditava-se que a Terra, o nosso planeta, era o centro do universo. Exatamente uma explicação pela fé, porque se dizia, olha, se Jesus Cristo nasceu aqui, tá, obviamente que a Terra é o centro do universo. E eles acreditavam até que o Sol girava em torno da Terra. Esse sistema chama-se geocêntrico. Aí veio Nicolau Copérnico e elaborou toda uma teoria dizendo ser o heliocentrismo a verdade, que existe um sistema solar e que o Sol está no centro desse sistema e que a Terra dava voltas em torno da Terra. Mas não coube a ele a divulgar e comprovar isso. Quem vai comprovar isso é uma outra pessoa chamada Galileu Galilei. Johann Kepler, grande renascentista, que depois de quando estava já comprovada a teoria heliocêntrica, o Johann Kepler, ele, ao estudar os astros, ao estudar o sistema solar, ele chega à grande conclusão que realmente planetas dão voltas em torno do Sol e que estes planetas fazem órbitas elípticas. Então veja, gente, que maravilha essas descobertas que começam a surgir durante a época do Renascimento. Galileu Galilei, comprovação do sistema heliocêntrico. Olha o que ele diz aqui. A Terra gira realmente em torno do Sol e continuará a girar indiferentemente daquilo que a Igreja pense. Então a Igreja diz, não é? Não há outra alternativa, vai ter mesmo de ser lançado na fogueira. Quando Galileu fez pesquisas, inclusive ele inventou uma luneta 30 vezes mais potente do que a luneta que existia na época, e que ele começou a fazer cálculos físicos, ele falou, realmente, o sistema é heliocêntrico. Ele comprovou que o sistema era heliocêntrico. Porém, ao divulgar essas ideias, acabou indo parar no Tribunal da Inquisição e começou a responder um longo processo, onde no final desse processo acabou sendo condenado. Por quê? Porque suas ideias, na época, foram consideradas ideias loucas, ideias que atacavam a fé, ideias que não eram consideradas, na época, ideias cristãs. Mas, enfim, tá aí o Galileu. É ele também que, ao pesquisar os astros, ao pesquisar a astronomia física, ele vai descobrir os anéis de Saturno. Também é ele que vai descobrir os satélites de Júpiter. Olha quantas maravilhas, olha que contribuição fantástica Galileu nos deixa. Algumas invenções dele, ele fez pesquisas sobre pêndulo, sobre peso, lunetas, tá certo? Algumas invenções do Galileu. E uma frase para a posteridade. A verdade é filha do tempo e não da autoridade. Levem, inclusive, esse conceito do Galileu para a vida de vocês. A verdade é filha do tempo e não da autoridade. A verdade é filha do tempo e não da autoridade. Quem é capaz de dizer o que é absolutamente correto? A ciência, no seu grande desenvolvimento, ela vai mostrando muitas verdades e que muitas vezes a gente não acreditava, não é? Então, a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Não é uma autoridade que diz isso é verdade, mas toda uma comprovação científica, toda uma busca de conhecimento através de experimentos, de pesquisas, coisas dessa natureza, ok? Galileu no Tribunal da Inquisição. Galileu, por suas ideias, por suas pesquisas, acabou sendo levado ao Tribunal de Inquisição.
E essa história não terminou bem para o Galileu. Ele teve que jurar dentro do Tribunal da Inquisição que a Terra não se movia, que a Terra estava parada e que o Sol é que girava em torno da Terra. Para não ser condenado à morte, mas foi condenado como louco, ficou numa prisão domiciliar, a piquete de guarda, até a morte, sem comunicação com ninguém, a não ser uma filha dele, uma abadesa, uma freira, que levava alimentos para ele. Veja, um homem que viveu fora do seu tempo, mas que a própria história se encarregou de dizer que a verdade estava com ele, não é? São coisas da história, né, gente? Leonardo da Vinci. O Leonardo não é pura e simplesmente... Quando a gente fala do Leonardo, a gente pensa, o autor da Mona Lisa, o cara que pintou a Mona Lisa, o cara que pintou a Santa Ceia. Leonardo foi muito mais do que isso, né, gente? Leonardo foi um grande arquiteto. Leonardo foi um grande matemático. Leonardo foi um grande físico. Leonardo deixou para a posteridade uma série de estudos que acabou gerando para a humanidade uma contribuição imensa, com invenções maravilhosas, projetos que Leonardo disse, olha, isso é possível, que eu não tenho material para fazer. Leonardo foi um dos maiores gênios da humanidade no campo da ciência, ok? Então, estudos, por exemplo, de hidráulica e hidrostática, que acabou auxiliando os físicos nesses estudos. Tá? O Leonardo iniciou esses estudos aí. Alguns projetos do Leonardo. Olha aqui um projeto dele fantástico, né? De uma arma, encaixes, engates. Olha aqui um projeto dele, gente. Acabou gerando, inclusive, a invenção do paraquedas. Na verdade, se a gente observar, a gente ver, quem faz um projeto desse aqui, como o Leonardo fez, esse aqui, né? Não pode negar que ele é o verdadeiro inventor do paraquedas, né? Veja, há 500 anos atrás, Leonardo já fazia esse tipo de projeto. Ainda Leonardo. Olha aqui, gente, um projeto do Leonardo que vai dar início no futuro ao helicóptero. Tá? Um projeto que acabou... Isso aqui é o bisavô do helicóptero. O projeto é de Leonardo da Vinci. Olha aqui um projeto do Leonardo da Vinci, gente. Um projeto do Leonardo da Vinci. Tá certo? Aqui de novo aquele projetinho. Vai dar origem a algumas coisas futurísticas que acabou sendo inventado pelo homem. Muitas coisas inventadas pelo homem, né? Por exemplo, projetos do Leonardo acabaram dando... inventaram-se o tanque de guerra. Olha a bicicleta, né? Olha aqui uma roldana. Tudo isso aí foram ideias que depois o homem criou, né? Porém, os projetos são do Leonardo. Então, com essas imagens, eu estou mostrando aqui para você, claro, eu não vou mostrar tudo que eu posso mostrar do Leonardo da Vinci. Impossível eu mostrar para você tudo aquilo que ele desenhou, tudo que ele projetou, tudo que ele criou, não é? Mas como a humanidade deve ao Leonardo, ok? Então veja, ele não só foi pintor e escultor, não. Ele foi muito mais que isso, ele foi um grande cientista, ok? Miguel de Cervet, médico da época, né? Ao pesquisar o corpo humano, o Miguel de Cervet, ele descobre a pequena circulação do sangue. Obviamente que eu não sou professor de biologia, mas eu estudei o ensino médio, né, gente? E eu leio algumas coisinhas. Eu sei que existe aí a pequena circulação do sangue e a grande circulação do sangue em todo o corpo humano. A pequena circulação é essa aí, né? Representada aqui por um desenho muito simples, mas quem descobriu isso foi esse médico aqui, ó. Esse médico aqui, Miguel de Cervet, que descobriu pequena circulação do sangue e que vai dar origem a vários estudos da medicina, não é? Já William Harvey descobriu aí a grande circulação do sangue, que passa pelo corpo inteiro. William Harvey, olha, duas contribuições maravilhosas dessas pessoas do Renascimento.
Obras literárias do Renascimento. Nós temos uma obra aqui fantástica, né? Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia. A Divina Comédia inclusive o Dante Alighieri, ele é chamado de pré-renascentista, porque ele, o Petrarca, o Giovanni Boccaccio, são alguns autores que deram início a escritos bastante humanísticos. A Divina Comédia é fantástica. A Divina Comédia é uma história dividida em inferno, céu e purgatório, né? E o Dante Alighieri, ele consegue transformar a história do céu, inferno e purgatório numa verdadeira comédia, em escritos bem humanísticos, não é? Obviamente que eu não estou pedindo para você ler a obra, tá certo? Só se você quiser, seria legal, bom, maravilhoso, tá? Mas é uma obra muito legal e se tornou uma comédia para a época. É um livro do Renascimento, é uma obra clássica do Renascimento. Francisco Petrarca, que escreveu os poemas intitulado África. Tá certo? Francisco Petrarca aí, o autor de um poema chamado África. Nós temos aí Giovanni Boccaccio, que escreveu Decameron, né? Contos, vários contos, inclusive alguns contos até eróticos, né? E que acabou provocando a ira da igreja. Esse livro provocou a ira da igreja, o Giovanni Boccaccio foi perseguido, mas ele não conseguiu ser achado, não. Inclusive, ele foi à revelia condenado à morte pelos seus escritos, que eram considerados na época muito pornográficos, eróticos e até contra a fé. Mas, na verdade, são verdadeiros clássicos da época. O Francisco Petrarca, o Giovanni Boccaccio e aí o Dante Alighieri são aí os inauguradores da literatura renascentista, ok? Erasmo de Roterdã, chamado também de o príncipe dos humanistas, grande crítico do catolicismo, da tentativa da igreja ter o monopólio do conhecimento. Escreveu um livro fantástico, né? Escreveu um livro chamado Elogio da Loucura, uma das grandes obras literárias do Renascimento. Ok? O maior literato português e também considerado o maior escritor português, Luís Vaz de Camões, que escreveu Os Lusíadas, uma obra fantástica, exaltando a coragem dos portugueses no além-mar, as grandes navegações, o feito de Vasco da Gama em descobrir o caminho marítimo para as Índias. Ele coloca nesse livro toda a coragem, toda a persistência, toda a inteligência da sua nação portuguesa, que ele exalta num espírito bastante humanista, bastante antropocentrista, exaltando o homem, os valores humanos, né, como coragem, inteligência, capacidade. Enfim, Os Lusíadas é a obra que é a cara de Portugal. Você falou em Portugal, você falou em Luís Vaz de Camões, você falou em Lusíadas. Aqui é um francês, Michel Montaigne, escreveu ensaios. Esse livro, inclusive, ele vai acabar, também foi um livro condenado pela igreja, porque esse livro ensinava a duvidar de tudo. Esse livro dizia, não é pela fé que se encontra a verdade. Michel Montaigne escreveu isso, não é? Mas é pela dúvida. Se você quer chegar ao conhecimento, primeiro começa com a dúvida. Esse livro, inclusive, inspirou, no século XVII, a René Descartes escrever o Discurso do Método, aonde René Descartes chega a duvidar da própria existência. E em seu livro ele chega àquela famosa conclusão, penso, logo existo. A inspiração do René Descartes, lá na Revolução Científica do século XVII, é do Michel Montaigne, tá? Do Ensaios de Michel Montaigne. William Shakespeare, né? William Shakespeare, o maior escritor inglês, autor de Hamlet, de Romeu e Julieta. Obviamente que você conhece Sonhos de uma Noite de Verão, enfim, grandes obras do
William Shakespeare. Geralmente a obra mais conhecida dele, as duas obras mais conhecidas dele é Romeu e Julieta e Hamlet. Na verdade, William Shakespeare, em suas obras, ele coloca assim a angústia humana, o questionamento humano, ele tenta tirar o homem de dentro de si. São obras fantásticas, né? Que te fazem flutuar no universo do conhecimento. Uma das frases famosas de William Shakespeare: existem mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Se referindo que nós temos que pesquisar, nós temos que questionar, nós temos que buscar. Se você ler as obras completas do William Shakespeare, você vai sentir isso. Todo aquele seu espírito antropocêntrico, de curiosidade humana, de busca humana, de compreensão humana, você encontra nas buscas, nos livros de William Shakespeare, nas obras de William Shakespeare, ok? O maior dos renascentistas ingleses. Temos aí Miguel de Cervantes, o maior renascentista espanhol, que escreve Dom Quixote de La Mancha. Na verdade, uma grande sátira à cavalaria medieval, uma grande sátira aos valores medievais, não é? É uma obra muito querida pelos alunos, principalmente do ensino fundamental, exatamente porque chega a ser um deboche, tá? Sobre a Idade Média. Obviamente que não se faz uma crítica literária nesse nível que eu estou fazendo, mas eu sou um historiador, vocês me perdoem. Mas quando eu li Dom Quixote de La Mancha, eu li há muitos anos, eu senti assim um deboche, né? É um verdadeiro deboche. Mas na verdade é uma crítica a valores medievais, a cavalaria medieval, às instituições medievais clericais, ou seja, da igreja. É uma grande obra e Miguel de Cervantes é o maior dos renascentistas espanhóis. Há aqui umas pinturas, Rafael Sanzio, sua famosa Escola de Atenas, suas Madonas, Rafael Sanzio, que é um grande pintor do Renascimento, né? Considerado um dos grandes pintores renascentistas. Leonardo da Vinci, esse você conhece, né? Esse você conhece. Então, está aqui Leonardo da Vinci, aqui, expressando-se na pintura, a Gioconda ou a Mona Lisa, a Santa Ceia. Dois quadros de uma fama enorme, né? Grandiosa. São duas, quando se fala em Renascimento, não pode se deixar de falar em Leonardo da Vinci, na Mona Lisa, claro, na Santa Ceia, que são obras monumentais, universais, são patrimônio da humanidade, essas duas obras de Leonardo da Vinci. Michelangelo. Michelangelo, escultor, pintor, como arquiteto também, ele que fez o projeto da cúpula da Basílica de São Pedro, em Roma. Esse projeto aqui é do Michelangelo Buonarroti. Eu escrevi em português, tá? Miguel Ângelo, mas a pronúncia em italiano é Michelangelo. O sobrenome dele era Buonarroti, ok? Então tá aí o Michelangelo e sua famosa obra do projeto da cúpula da Basílica de São Pedro. Aqui, essa aqui é a Capela Sistina, tá? A Capela Sistina no Vaticano, onde inclusive os cardeais fazem as reuniões para eleger o Papa. E aí você tem todas essas obras pintadas aqui no teto da Capela Sistina, não é? E dentre essas obras você tem essa aqui. É a famosa cena da criação. É Deus criando Adão. Adão extasiado, Adão maravilhado, olhando para Deus e Deus criando o homem, nu, absolutamente nu, né? E como se Deus, o Michelangelo imaginou aqui no meio, ó, um espelho, não é? Então, deixa eu fazer bonitinho aqui para você, deixa eu apagar. Então aqui, ó, olha aqui, Deus se olhando no espelho, é como se Deus estivesse dizendo, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança.
Este afresco, essa pintura na parede, no teto da Capela Sistina, ela é considerada por muitos historiadores a maior representação do Renascimento. Porque é Deus criando o homem à sua imagem e à sua semelhança. Inclusive essa obra aí, essas pinturas do Michelangelo no teto aqui, né, da Capela Sistina, deu muito pano para manga, já que muitos clérigos da época, muitos clérigos na época viram essas pinturas como ofensivas à igreja, ok? Mas depois, com o tempo, a coisa se resolveu. É que o Papa Júlio II, que era o mecenas, o protetor do Michelangelo, ele gostou das pinturas. Foi ele que encomendou, inclusive, as pinturas. Então tá aí, observem que maravilha essa obra na Capela Sistina, né? Uma das obras mais lindas do Renascimento, esta obra aí. Mas vamos ver uma outra aqui. Ah, aqui já são esculturas do Michelangelo. Moisés e o Davi. A expressão do corpo, o antropocentrismo, né? A expressão do Moisés. Tá? O Davi, o rei Davi. Toda a beleza, todo o humanismo colocado nessas duas obras. Lindas, maravilhosas, né? A Pietà, do Michelangelo, Maria Santíssima, com seu filho no colo, Jesus, mas é uma obra humana, né? Onde expressa o sofrimento de uma mãe com seu filho no colo morto. Essa escultura foi encomendada para a tumba de um cardeal. Né? Sandro Botticelli, Nascimento de Vênus, o nascimento da deusa do amor, tá certo? Bem humana, bem delicada, cheia de cores, uma pintura muito viva. Sandro Botticelli. Alegoria da Primavera, do Sandro Botticelli também, uma obra muito bonita. Né? Bom, gente, temos aí o declínio do Renascimento. A partir do século XVI começa o Renascimento a entrar em declínio econômico de algumas cidades italianas, e isso vai provocar também o declínio do Renascimento, né? Está muito ligada a riqueza das cidades ao Renascimento italiano. E também começa o processo reformista. O processo reformista na Europa, que condenava as imagens, que condenava as esculturas, né? Acabou gerando também uma ideia contra o Renascimento, o processo reformista. E aí o Renascimento também, por falta também de apoio dos mecenas, na segunda metade do século XVI, os mecenas vão perdendo as suas possibilidades financeiras. Enfim, uma série de características gera o declínio desse movimento. Mas esse movimento produziu milhares e milhares e milhares de obras. Eu fiz apenas um apanhado geral aqui para você fazer a sua prova no Enem. Belíssimo Renascimento. Busquem outras obras do Renascimento. Eu incentivo você a ler e buscar obras do Renascimento, porque é um período muito bonito, ok? Um abraço, um beijo no seu coração, do professor Pedro Alexandre. Até uma próxima oportunidade.